Luanda e o Dubai, criou-se uma ponte aérea onde circularam bilhões de dólares de origem duvidosa. A investigação da SIC detecta fortes sinais de lavagem de dinheiro, como se a filial do BES no Dubai se tivesse transformado numa mega lavandaria do regime angolano. Temos a prova e o Banco de Portugal também. Em 2010, praticamente metade dos fundos aplicados no Yes Bankers tinha origem no Banco Nacional de Angola. Em 2010, os 563 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola, administrados pelo Yes Bankers Dubai, estavam aplicados na agência do BES em Londres. Estavam integralmente investidos em emissões de dívida, parte dela associada ao Grupo Espírito Santo. É certo que um ano depois, em 2011, o Banco Nacional de Angola fechou esta conta e o dinheiro seguiu para outras paragens. Nesse mesmo ano, 2011, o principal cliente do Yes Bankers Dubai é de novo um angolano, o general Copelipa, com uma aplicação de quase 300 milhões de dólares. Quase 27% do total aplicado na filial do BES do Dubai. Daí, o dinheiro seguiu para outras paragens, uma parte aplicado em ações da Espírito Santo Internacional, a cabeça do grupo Espírito Santo, outra num depósito na filial do BES no Panamá. Domingos Manuel Inglês, muito próximo do general Copelipa, subiu o investimento de 9 milhões e 300 mil dólares em 2010 para 50 milhões e 600 mil em 2011. A maior fatia do investimento de Domingos Manuel Inglês estava aplicada na Rio Forte. Em 2011, o general Dino, Leopoldino Fragoso do Nascimento, baixara a sua aplicação de quase 44 milhões de dólares em 2010 para 32 milhões, integralmente investidos em títulos de empresas do Grupo Espírito Santo. São pessoas da confiança do Presidente. Basta ver que o general Copelipa, que está na presidência há várias décadas, em muitos momentos na história recente de Angola, foi ele o verdadeiro chefe das Forças Armadas, muito mais importante que o chefe oficial das Forças Armadas. Na verdade, uma espécie de controleiro político. O José Eduardo Santos foi extremamente astuto na forma como construiu o seu poder ao longo dos anos. Fez através da cooptação, da compra das pessoas, de dar às elites do partido, das Forças Armadas, oportunidades de enriquecimento. E a presença de generais angolanos no setor financeiro angolano desde o início do século XXI é talvez a peça-chave desse favorecimento dos generais. Na lista enviada pela DFSA ao Banco de Portugal, no decurso de 2011, há outros nomes da chamada elite angolana para lá dos generais Copelipa e Dino e de Domingos Manuel Inglês. Emanuel Madaleno, por exemplo, em 2010 e 2011, manteve aplicações superiores a 10 milhões de dólares. Madaleno é irmão e sócio de Álvaro Sobrinho, o escolhido por Ricardo Salgado para liderar o BES Angola. Saiu em 2013 pela porta dos fundos. Como é que uma pessoa que é administradora de um banco, por melhor que ganhe, acumula uma riqueza de muitas dezenas de milhões de euros? Olha, eu não lhe vou responder esta pergunta do meu fórum pessoal. O senhor falou das relações bioníficas entre Portugal e Angola. Eu pergunto-lhe se ao nível do mundo financeiro essas relações são bioníficas. Angola não tem mais poder agora que tinha relativamente a Portugal. Portugal não está, a banca portuguesa não está quase nas mãos de Angola nesta fase, doutor? Não acho isso. Acha que a banca portuguesa está nas mãos dos chineses? Estou-lhe a fazer uma pergunta relativamente à Angola. Não, é uma desproporção. O doutor falava na relação bionífica e é mesmo uma relação bionífica, doutor? Eu insisto muito neste ponto. Eu disse concretamente que a relação à economia é bionífica, mas não digo que eu não sou... E que eu estou a falar de relações privadas... Se o doutor diz que não é político, não tem também um lado político? Se restabelecermos a ponte aérea entre Angola e o Dubai, os milhões milagrosamente desaparecidos nos tempos em que Álvaro Sobrinho geria o BESA podem afinal
começar a deixar rastro. É o próprio Banco de Portugal que traça esse rastro. Entre 2010 e 2011, 60% do montante global das aplicações no Banco do Dubai tinha as empresas do GES por destino. O número é redondo. 750 milhões de dólares de aplicações diretas no GES. 61% desse montante aplicado no GES estava nas mãos de apenas 4 investidores, os 4 de origem angolana, os 4 politicamente expostos ao poder de José Eduardo dos Santos. Ou seja, entre 2010 e 2011, o regime angolano fez circular pelas contas do Yes Bankers Dubai 500 milhões de dólares, que seguiram diretos para o Grupo Espírito Santo. Isso que me está a dizer é gravíssimo. Eu não tinha até hoje conhecimento desse documento. Vi-o de relance, não o estudei sequer. Mas não me espanta, porque há muitos outros indícios de personalidades altamente posicionadas no regime angolano, a começar pelo Presidente e a família do Presidente, muito envolvidas no sistema económico português. Não há maneira de escapar a inúmeros indícios e provas e elementos que as autoridades portuguesas têm de que, de facto, Portugal tem funcionado como lhe chamam em Angola, lavandaria da família José Eduardo dos Santos e de toda a cleptocracia angolana. A 2 de outubro de 2013, Ricardo Salgado corre a Angola para tentar uma audiência com José Eduardo dos Santos. Consegue-a em troca de um anúncio. O BESA promete investir 500 milhões de dólares, 370 milhões de euros, na economia angolana. Só no decurso da Comissão Parlamentar de Inquérito, o administrador que Ricardo Salgado quis que lhe sucedesse reconheceu que o objetivo desse encontro foi, afinal, comprometer José Eduardo dos Santos. Em outubro de 2013, o Sr. Presidente da República de Angola concedeu uma audiência ao Dr. Ricardo Salgado, onde estive presente em conjunto com o Dr. Rui Guerra e o Dr. Daniel Proença de Carvalho. Nessa ocasião, o Sr. Presidente da República manifestou disponibilidade para apoiar o BESA a suprir eventuais dificuldades que viesse a evidenciar. Este apoio veio a materializar-se na emissão da garantia autónoma soberana de 5,7 mil milhões de dólares, que cobre 70% da carteira de crédito total. Consciente do estado pré-comatoso do BESA, depois de detectado o buraco aberto durante a liderança de Álvaro Sobrinho, Salgado foi negociar a garantia do Estado angolano com o objetivo de travar a queda do banco. Rui Guerra sucedeu a Álvaro Sobrinho na liderança executiva do BESA e herdou o buraco. Aquilo que enfrentámos em janeiro de 2013 foi uma situação em termos de liquidez e transacionalidade do banco muito difícil. Ricardo Salgado pediu, José Eduardo dos Santos concedeu. Os factos começam a encaixar neste puzzle complexo. O papel que o Yes Bankers Dubai verdadeiramente representou no escândalo BES serve-nos de guião ao óbvio. O Yes Bankers Dubai preenchia os interesses de Ricardo Salgado porque, através dele, o banqueiro capitalizava as empresas falidas do Grupo Espírito Santo. O Yes Bankers Dubai preenchia os interesses do regime angolano porque, através da filial do BES, no Emirato, o dinheiro acumulado pela elite era levado para lugares de segredo, sem rosto e sem rasto. O BESA fez desaparecer 5,7 mil milhões de dólares de empréstimos concedidos sem garantias, parte deles a representantes da tão falada elite angolana. Neste esquema de favores financeiros, opacos, que não poderia cessar, a garantia bancária, curiosamente de 5,7 mil milhões de dólares, é apenas uma consequência. Chegou o tempo das coincidências. Buraco do BESA, revelado em junho de 2014, 5,7 mil milhões de dólares.
garantia bancária do Estado angolano negociada em outubro de 2013 para aguentar o Beza e despachada por José Eduardo dos Santos no último dia de 2013, 5,7 mil milhões de dólares. Neste desfile de coincidências, sublinhamos a última. No último balanço, o BES, o Banco Mau, já em processo de liquidação, apresenta um capital próprio negativo de 5.287 milhões de euros. Feita a conversão em dólares, a moeda que temos estado a usar nestas coincidências, a famosa cifra dos 5,7 mil milhões de dólares surge de novo, quase a papel químico. Esta coincidência no topo do bolo transporta a óbvia conclusão. Se o governo angolano não tivesse retirado a garantia bancária, o BES teria escapado ao terremoto provocado pela contaminação da área financeira pela não financeira. E o escândalo, na sua dimensão plena, que hoje conhecemos, ficaria certamente encoberto mais uns tempos. O Dubai é a amostra que permite perceber o esquema que a administração de Ricardo Salgado usou para alimentar as sedentas empresas do Grupo Espírito Santo. A 14 de junho de 2012, o Banco de Portugal nem hesita na conclusão. A filial do BES no Dubai transformara-se numa entidade de passagem de fundos angolanos que estavam a financiar o GES. E perante esta evidência, o próprio Banco de Portugal coloca a última peça do puzzle, associando a este esquema o BES Angola. A filial de Angola tinha, aliás, como acionistas de referência os dois generais que lideravam a lista dos maiores clientes do Yes Bankers Dubai, Copelipa e DIN.